Boa tarde a todos. Bem-vindo. Boa noite, né? Ele falou que está preocupado comigo. Ele deve estar muito preocupado comigo hoje. Obrigada. Ou eu, a palestrante, está meio tantã hoje. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A palestra de hoje é com a Tânia. Todo mundo já conhece ela, eu acredito, né? Que ela dá palestra em tudo quanto é lugar. É uma palestrante muito querida, né? Obrigada. Aproveitem bastante, tá? Obrigado pela presença. Ele já me colocou. Não está alto isso aqui? Tá bom. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite da casa. Eu espero que vocês realmente aproveitem bastante a palestra, embora eu tinha preparado uma, mas teve quem me ligou, não foi uma, duas pessoas, foram várias, pedindo para que eu repetisse a palestra que eu fiz na rádio. E a palestra que eu fiz na rádio é Vida e Morte. Então, vamos lá. Será que realmente nós ficamos... Ó, tem uma cola aqui absurda, viu, gente? Eu estou fora de prática. Nós ficamos mesmo num sono profundo? Será que a morte existe? Ou seja, o que é morrer? Pois bem, os Espíritos nos ensinam, através do Livro dos Espíritos, é claro, que a morte é o contrário do que dizem e pensam, é a continuidade da vida. É a própria essência da vida. E também, se não houver morte, nós não vamos ter noção da verdadeira vida. E alguém poderia levantar o braço e dizer para mim, mas eu nunca morri. Como é que é isso? Já morremos, sim. E não foi uma vez só, foram várias vezes e várias encarnações, né? E a vida está aí para provar os fenômenos através desde a Bíblia e todos os outros livros, além das comunicações dos Espíritos que vêm nos trazer notícias do mundo de lá. E o Livro dos Espíritos que está aí para a gente estudar tranquilamente, devagar e diuturnamente, se possível. Então, a vida e morte, em verdade, é uma questão de contraste. Por exemplo, alto e baixo, noite e dia, claro e escuro. Mas, em verdade, o que existe é vida. Vida fora do corpo físico e no corpo físico. Tanto que outros como nós, vivendo hoje, num corpo físico, e que, com certeza, viveremos um dia no corpo espiritual. Como Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, dizia que vivemos na terra em corpos corruptíveis, e no céu viveremos em corpos incorruptíveis. Ele se referia, na verdade, em um corpo espiritual, que nós, os espíritas, chamamos de perispírito. Então, nós vamos continuar a manter o contato com nossos seres queridos, com dificuldades com aqueles que nós não tínhamos muita afinidade, e com as necessidades de evoluirmos, crescemos e evoluirmos. E por quê? Porque foi o próprio Jesus Cristo que nos disse que era necessário ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. E como nós não podemos, numa única encarnação, acontecer isso, mesmo porque uns nascem e vivem por horas, outros por dias, outro por anos, ou mais, até 90, 100 no máximo. Mas o que é vivermos 100 anos?
O que aprendemos para ser perfeito como Deus ou nos aproximarmos de Deus dentro desses 100 anos. Então é importantíssimo que tenhamos essa visão de que depois da morte as coisas não se acabam, porque a morte é apenas o final do corpo físico. Nós saímos do corpo, mas nós não saímos da vida. Então, a morte não existe. Agora, nós já aprendemos, e quantas vezes nós ouvimos isso, que nós estamos aqui na Terra para nos melhorarmos e evoluirmos. E no mundo espiritual, quando nós chegamos lá, o que acontece? Nós evoluímos? Sim. Evoluímos? Sim. Primordialmente no mundo espiritual. Porque é um mundo primitivo e é um mundo das realidades. Ou seja, tudo que se passa no mundo Terra e em outros planetas materiais são as irrealidades. E por quê? Porque Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Tanto que existe um livro que foi publicado pela FEB em 2001, está sendo lançado agora novamente, pela editora FEB, é claro, que se chama As 7 Esferas da Terra. E o autor é Mário Frigier, onde explica todos esses mundos celestiais e primitivos. Desde o mais baixo, que é umbral, que foi André Luiz quem psicografou, até os mundos celestes. Então, é como se nós estivéssemos do lado de lá, trabalhando em um laboratório, para aprendermos aquilo que depois vamos fazer, de fato, na vida. Aqui, nós vamos realizar aquele que nós aprendemos naquele, entre aspas, laboratório para vivermos aqui na Terra. E a experimentação é da teoria aprendida. E o que nós aprendemos lá em verdade? Nós aprendemos que a lei é divina, que é a lei do amor. E voltamos à Terra para aprender a viver a lei do amor. Embora ainda o nosso amor é egoísta, é de tomar lá da cá, vamos dizer assim, né? Porque nós amamos, mas até que ponto nós amamos? Talvez com a mesma proporção de odiarmos. Que, aliás, são duas linhas paralelas que depois se cruzam e, obviamente, o amor vai vencer, porque Deus é amor incondicional. Agora, como é que nós vamos viver a lei do amor? A lei do amor, ela se espraia sob diversos ângulos. Por exemplo, olha como nós já vivemos essa lei do amor, mesmo com o nosso egoísmo. Nós vamos viver a lei do amor no trato com nossa família, na educação de nossos filhos, no respeito para com a nossa esposa, com o nosso esposo, com relação aos nossos empregados, funcionários, patrões, com colegas de trabalho, em realização social, no clube, ou onde quer que estejamos, nós vamos viver a lei do amor. Então, viver essa lei do amor, ela é ampliadíssima. Até um governante pode viver a lei do amor. E quando é que um governante vai viver a lei do amor? Quando ele se coloca ao serviço do bem coletivo que jurou no ato da posse. Quando ele dá mais escolas, investe na saúde, na condição de vida melhor para um país inteiro. Quando ele realiza possibilidades de mais emprego, da libertação social de todos os indivíduos, a libertação socioeconômica a despeito da sua própria vida.
Se assim o fizer, com certeza ele estará vivendo a lei do amor. Então a lei divina é a lei do amor, e porque ela completa um leque amplo de possibilidades. E no mundo dos espíritos, será que nós continuaremos a desenvolver essa busca de Deus em nós? Com certeza. Com certeza. É esse amor que precisamos desenvolver. E no mundo material, nós vamos exercitar. É o que nós estamos fazendo hoje, né? Por isso que ainda é meio egoísta, né? E por isso é que se torna difícil viver no mundo terra. Mundo terra esse de provas. Provas essas que, como um aluno que tudo sabe, mas no dia da prova ele fica tenso, ele fica apavorado. A aprovação significa que aquele estágio são necessidades de aprendizado, de um aprendizado novo. E fixar, então, esse aprendizado aqui. Agora, como é que nós vivemos a aprovação? Nós estamos passando por uma prova, por mais tensa que ela seja, com resignação. E o que é estar resignado? É viver um problema, é viver uma dificuldade, é viver uma aflição com confiança em Deus, com esperança de dias melhores, sem reclamarmos, sem nos revoltarmos contra a lei divina. Aí realmente nós estamos vivendo, então, a resignação. Nós estamos resignados. Agora, preste bem atenção. Não é porque nós estamos resignados que nós vamos cruzar os braços e dizer assim, Deus vai tomar conta da minha resignação. De maneira nenhuma. Ele nos colocou aqui, com todas as suas leis que são imutáveis, exatamente para quê? Aquela prova de laboratório que nós fizemos na erraticidade, nesse intervalo de nós vivemos aqui e vivemos lá, quando voltarmos aqui, nós sabemos que nós temos que passar por essa prova porque nós vamos pedir. Nós pedimos não, nós imploramos, né? Tem muita gente que diz assim, não pedi para nascer. Não, não pedimos mesmo. Nós imploramos, diante da nossa consciência culposa, delituosa, devedoras da lei divina que somos nós. Diante disso, nós sabemos a prova que vai vir. Então, às vezes, como nós temos o esquecimento, e graças a Deus, né? Porque se nós lembrássemos o que foi feito numa encarnação anterior, ou em outras, tantas outras, nós nos envergonharíamos. Nós íamos fazer que nem um avestruz, né? Cobrir com a asa o rosto e dizer assim, o sol não existe. É impossível, não é? Então, nós temos que saber passar por essa resignação. E quando nós reclamamos muito de tudo e mais um pouco, é porque realmente nós não estamos resignados. Muito pelo contrário. Nós não aceitamos aquilo que nós mesmos pedimos. Né? E a expiação? O que vem ser a expiação? A expiação é a condição da terra, infelizmente. Porque nós alimentamos todos os tipos de vícios morais e mundanos. E, consequentemente, também alimentamos aqueles que já se foram para o mundo espiritual com os mesmos vícios. E torna-se, então, a terra de expiação. E para aqueles estágios de necessidade de resgatar o quê? De resgatarmos as nossas dívidas morais, acertarmos com a lei da nossa própria consciência, porque é ela quem nos acusa, não é Deus, nem ninguém. Débitos contraídos com a lei. Ou seja, mas como assim eu os alimento? Nós alimentamos esses irmãos que também viveram aqui conosco e que partiram, talvez, ou com muito pouco de compreensão, e nós alimentamos eles pelos nossos vícios morais. Quais são os nossos vícios morais? Primeiro que é o orgulho.
Aliás, o egoísmo que mandada com orgulho que deriva o resto. Inveja, prepotência, arrogância, pedantismo, ciúme, vaidade e etc. Né? Esse etc não tem fim. E as leis mundanas são a drogadição, a sexolatria, o alcoolismo, o tabagismo. E aí junta tudo. O que sobrou de nós? Quando Sócrates leu no oráculo de Delfos, que essa frase não é dele, conheça a ti mesmo, nós temos que ter muita coragem para que isso fazer. Por quê? Porque nós temos que mergulhar dentro de nós e dizer, eu sou assim. Não é a pessoa falar, mas você... Não, sabe por quê? Porque para nós a gente tem todas as desculpas. Não tem porquê. Nós somos e ponto. Já que nós temos coragem de falar e fazer, que nós tenhamos coragem de admitir o que somos. É muito fácil, não é? E aí, nós alimentamos esses que se partiram da mesma maneira e há o tititi do lado de lá, né? Eu fui fofoqueira, eu adoro falar mal dos outros, eu vou compactuar com quem? Com as mesmas entidades que fazem o tititi. Ah, eu vou influenciar ele, né? Porque ele deixou uma porta aberta para mim e eu sei dessa fraqueza dele, porque ele vai pegar na fraqueza nossa. E ele sabe, ele conhece, ele viveu aqui, ele sabe como é que é. Ele foi assim, nós somos assim, e ele vai buscar a nossa fraqueza e juntar. E aí você fala assim, puxa, eu estou sendo obsediada. E tem mania de alguém falar, ai, mas ele está com 15 obsessor. Misericórdia, não pensa assim que é mentira, viu, gente? Nem acredita. Porque um só dá um problema tão sério, imagina 15, nós tínhamos morrido. Não é não? Então, pelo amor de Deus, nós temos que passar pelo crivo da razão. Nem por emoção, nem pela razão. Nós temos que ter um equilíbrio. Como Leon Denis dizia que Kardec era o bom senso do ser humano, porque ele vivia equilibrado. Nem ao mar, nem à terra, não é? Portanto, por que nós sofremos? Exatamente por isso. E a expiação leva-nos a sofrer, a resgatar, a enfrentar as nossas lutas morais. Essa é a primordial. A aprovação faz o teste para apresentarmos e aprender, para ver o que aprendemos. Todas as religiões do mundo, todas, sem exceção, estão aqui, não é o meu que é ligado, né? Eu tenho mania, viu? Eu chuto ele, lá já. Mas enfim, você viu como eu sou boazinha, né? Elas estão aqui exatamente, todas as religiões, para ensinar os seus adeptos, seja ela qual for, a finalidade de fazer entender a importância de vivermos no mundo a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade, a lei da sociedade. Se não o fizer, cada um é responsável por si. Você vai falar, mas eu estou aqui, ela não é perfeita. Eu não sou mesmo, estou longe. Quanto estou longe? Mas eu estou dando a minha identidade aqui, eu estou dando a minha cara para bater. Obviamente que lá fora eu tenho que exemplificar aquilo que eu falo aqui dentro. Ou eu falo em todos os outros lugares que eu vou. Esse é o meu testemunho. Né? Porque eu posso não lembrar do rosto de todos vocês, mas vocês vão me lembrar do meu. Ah, sabe aquela? Né? Fica meio desagradável se depois eu não aprontar uma dessa. Né? Então, meus irmãos queridos, o difícil não é morrer. O difícil não é ir para o mundo espiritual. O difícil é estar aqui, como qualquer aluno. Porque não é difícil nós estarmos em casa com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, com o nosso marido, com o cachorro, com o gato, periquito, papagaio, com a perna para o ar. Não é isso, não é difícil. Né? Isso é até bom. O difícil é vivermos no meio dos outros, obedecendo regras, não fazer tudo aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que sim devemos fazer. Porque as pessoas à nossa volta nos cobram o nosso respeito, cobram o nosso enquadramento. E alguém podia dizer para mim, mas fulano não é assim. Fulano mete os pés pelas mãos, fulano faz isso, fulano aquilo. Nós não temos nada com isso. Cada um está num ponto de evolução e cada um vai oferecer daquilo que tem de melhor para dar.
E agora, nós que já temos um pouquinho de compreensão, o que nós temos que fazer? Orar por ele, orar por nós. Tentar falar alguma coisa, não quer ouvir, não tem importância. Façamos a nossa parte. Nós não vamos responder por ele, a não ser por nós mesmos. Por isso que quanto mais nós sabemos, mais nos será cobrado. Talvez dele não, de quem assim o age. Mas de nós que já sabemos, com certeza. Estamos no mundo escola, exatamente aprendendo a crescer para Deus e nos libertarmos como seres espirituais encarnados ou desencarnados. Pois bem, será que depois que morremos, encontramos ou reencontramos nossos entes queridos de imediato? Também inimigos ou poucos amigos? Indubitavelmente, não. Não. Nós não vamos encontrar de imediato. Mas a gente vai encontrando, como por exemplo, como se nós chegássemos de uma grande viagem. A princípio, encontramos aqueles que estão nos esperando no aeroporto, numa estação de ônibus, de trem, ou no porto. Mas depois, com o dia a dia, nós vamos encontrando na rua, no supermercado. Hoje é até mais fácil, né? Tem o Zap, rapidinho, a notícia chega assim, aquela coisa. E no mundo dos espíritos ocorre a mesmíssima coisa, sem o celular. Mas tem os que volitam, né? Há sempre aqueles que nos esperam no pórtico da vida espiritual. Aqueles que sabiam que íamos desencarnar, que fazem a comissão de frente, a comissão de recepção, para nos receber. E somos levados depois para um relaxamento, um estado de repouso. Mas por quê? Porque muitos saem do corpo lúcidos e ativos. Depois relaxa. O que é sair lúcido e ativo? Dormiu, morreu dormindo. E tem pessoas que a gente fala, ai que morte linda. Por mais que nós estejamos presos na matéria, porque nós estamos, o nosso sair do corpo realmente é uma liberdade. Mas a que preço? E se nós estamos ativos, até eu despertar e sentir que realmente eu desencarnei, eu vou levar um choque. Então, eles me levam para relaxar. Não sou eu que faço, é os espíritos. É o livro dos espíritos, ou a Gênesis, obra póstuma, as obras principais de Allan Kardec. Depois, então, eles vão tomando consciência do que houve. Outros saem do corpo sem noção nenhuma que desencarnou. Num acidente brutal, numa drogadição de perder o seu sentido, num alcoolismo, e ele sai aturdido. Acontece a mesma coisa. Vão relaxar. Outros que saem do corpo em estado de coma e não conseguem atinar que já desencarnou. E essa comissão de frente é que vai os acolher. E depois deles relaxarem, certificá-los de que eles não estão mais no corpo físico. Como diz nós aqui, né? A ficha cai. E aí, eles vão ter noção que desencarnou. E eles vão se assenhorando da realidade. E eles vão tratando de informar e confirmar que não fazem mais parte da vida corporal. Outros são recebidos como pessoas, por pessoas amigas, amadas, outras que lhe fazem cobranças. E por quê que esses te fazem cobrança? Devido à sementeira que aqui nós plantamos. Quantas vezes nós já ouvimos isso? O plantio não é obrigatório. A colheita, com certeza. Né? Muito bem. Aí você pode perguntar, mas eu sempre ouvi dizer
que quando a gente morre, tem sempre alguém nos esperando, o nosso protetor, o nosso benfeitor, o nosso amigo espiritual, um parente que desencarnou, um amigo muito querido. Claro, eles vão estar lá. Mas nós não temos consciência disso ainda. E nós precisamos relaxar, pôr as ideias no lugar. Nós somos vivos. Para depois, então, recebê-los. Mas, diante da sementeira colhida. Embora ninguém nesse mundo está desamparado. Ninguém. Nós poderemos não vê-lo. Mas eles estão ali, ao nosso lado. Foi Jesus que dizia, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Agora, está numa mídia coletiva, televisiva, num sensacionalismo, em vez de eles procurarem dar a notícia, porque nós também não podemos ficar a esmo ao mundo. Receber a notícia, mas não 24 horas falando as mesmas coisas, embutindo em nossa cabeça uma lavagem cerebral, que nos fica até aturdido e falar, mas meu Deus, no céu, não acaba nunca esse jornal. Bora ali um baldinho, não precisava nem de transfusão de sangue. Pega ali mesmo. Não é não? Eu assisto muito a novela das 6, estou virando mineira. Nada contra. Mas é isso que acontece. E nesse sensacionalismo, infelizmente, acontece, realmente acontece, as mortes coletivas. De catástrofes ambientais, de catástrofes de uma aeronave, de um navio que afunda, da ganância do poder, que ceifa milhões de vidas. E a pergunta é, todos esses que desencarnaram coletivamente, eles vão chegar coletivamente e juntos no mundo espiritual? É muito intrigante essa pergunta, diz os espíritos. Porque eles chegam juntos, mas o mundo espiritual não é um lugar tipo onde a gente embarca num avião ou num ônibus, aqui de São Carlos, com destino ao Rio de Janeiro. Obviamente que todos que estão no ônibus, o destino é sair daqui e chegar ao Rio. Não é? Só que, lá o nível, na espiritualidade, a condição é de cada um. De dizer se vai travar contato imediato com seus benfeitores ou amigos, com seus familiares ou adversários, porque os seus inimigos, principalmente, com certeza, diante da sementeira que aqui foi plantada, vão sentir o frio moral de cada criatura, ou a calidez, ou a sorvidez que cada espírito criou para si. Ou seja, é o que o filósofo Confúcio já disse. Quando nasceste, tu choravas, mas os que te circundavam sorriam. Vivas de tal modo que quando partas da vida física, aqueles que te circundam chorem, mas tu sorri. Ou seja, a minha vida é a minha morte. Ah, mas espera aí, eu não mereci morrer de acidente. Não é isso que nós estamos dizendo. É a nossa conduta moral. Não é? Então, morte e vida, muitas vezes, não é uma libertação obrigatória. Não, não é. E por quê? Porque muitas vezes, muitos se escravizam com os seus bens materiais e não vão se libertar, porque não vão ficar satisfeitos em desencarnar e largar tudo aqui. Aí eles vão se escravizar, né? O poder da posse. Mas vão se sentir libertos quando usuários dos bens materiais, sabendo que daqui não levaremos nada, embora nós somos muito maus usufrutos, né? Nós fazemos nos nossos bens, né? Aí sim, eu desapeguei, aí a morte para mim, nessa parte, é um alívio.
Mas não esqueça que tem a moralidade em cima de tudo isso. Enfim, mesmo que amamos os nossos entes queridos, os nossos bens materiais, todos nós temos que atravessar um dia a grande ponte elevadiça para o mundo espiritual e continuarmos na vida. E iremos nos ligar à sintonia espiritual na mesma faixa de vibração. Não é porque um ente querido nosso já esteja no estágio de vibração maior, mas se eu desencarno com a minha alma atormentada, com certeza eu vou conviver lá com almas atormentadas. Portanto, é a justiça, ou a lei da justiça, que a divindade criou, de modo que a gente vai vivendo no mundo escola, para crescermos e evoluirmos para Deus, para a sua lei de amor. Vivendo e saindo do corpo, tantas vezes quanto for necessário, porque foi o próprio Jesus Cristo que nos disse que não sairemos da terra enquanto não pagarmos hoje os centavos. Mas saímos da vida física, mas não saímos da vida. Ou seja, a vida continua. E por continuar a vida, matamos a morte. Até vou contar uma historinha com E, viu, gente? Que diz assim, que São Pedro, no pórtico da entrada do céu, chamou Jesus e disse: Senhor, está entrando várias almas aqui, mas nenhuma delas passou pelo meu caderno de registro. Eu não sei, Senhor, olha, aquele pessoa ali, aquele senhor, aquela senhora, aquela criança, eu não sei por onde eles estão entrando, por mim não passou. Jesus falou para ele: mas não é possível. Se você é o porteiro do céu, como é que você faz isso? Ele fez: Senhor, eu não sei. Eu estou te falando, olha lá, o senhor está vendo lá, está chegando, ó, olha lá. Ele falou: bom, então vamos caminhar para ver onde está isso, por onde está entrando. E caminharam naquele grande infinito. Gente, eu já falei, uma historinha com ele. E caminha, que caminha, que caminha, eis que eles escutam um eles pararam os dois para esperar para ver. E de repente eles veem aquelas almas passando mesmo por um buraco do céu e entrando. Um olhou para o outro e falou: mas como assim? Virou desordem isso aqui? Como assim? De repente ele fala: vai, passa, depois eu me entendo com meu filho. Era Maria de Nazaré. Que recolhiam as almas, depois se entendia com o seu filho. E para encerrar, realmente é isso. Por isso que eu contei essa historinha. Porque às vezes a gente não tem muita vergonha, tem muita coragem de pedir ao Senhor da vida, ou a Jesus, o nosso amigo incondicional, o Rabi Galileu, né? O irmão maior de todos nós, pela vergonha mesmo que nós somos. Mas nós sabemos que Ele nos deu a mãe dele para ser a nossa mãe. E a gente corre atrás dela, né? Porque que mãe que não atende o pedido do filho? Pode chorar um pouquinho ali, reclamar um pouquinho aqui, demorar hoje, amanhã, mas ela acaba cedendo. Mãe é mãe, né? É assim que a gente sabe. E por que não? Nessa hora nossa de desterro, nessas horas nossas de aflição, ou de aflições, de sofrimentos atrozes, de doenças, de nossa moral, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. A lei de Deus está em nossa consciência. Nós sabemos, sim. Não adianta falar: eu era ignorante. Não somos mais, não. Nós sabemos que não pode chutar um gato, podemos. Mas tem quem chuta. Isso é um exemplinho bobo, hein? Imagina se a gente for mesmo buscar lá nos confins. Não é? Então nós temos que fazer que nem Kardec nos ensinou. Hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sempre. Sempre. E Santo Agostinho, ou Sansão, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: há 100 anos atrás nós éramos piores do que somos hoje.
E daqui a 100 anos, seremos melhores do que somos hoje. Olha, é a esperança que Jesus nos deu, né? Então, vamos procurar, nesse nosso pedir, peçamos à Mãe Santíssima, então, para que ela atenda ao nosso pedido, através da prece, leve ao Senhor Jesus, para que Ele, então, leve a nossa petição aos pés do nosso Criador. E para isso, eu digo assim, não por mim, mas por todos vocês, e por que não, para o orbe terrestre. Porque não é só o Brasil que passa por dificuldades, não é só nossa família que passa por dificuldades, é o mundo que está em calamidade, né? Então a gente ora assim. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que os céus acendem e ao vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Que o manto da Virgem nos cubra de bênção. Que a paz de Jesus concreta e verdadeira esteja e permaneça com todos nós, não somente hoje, mas amanhã e por toda a nossa imortalidade. Pelo convite da casa, pela tolerância de me ouvir, meu muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada.